Boa noite, pessoal. Vamos acertar aqui o nosso volume. Vamos começar a nossa live de hoje, live do grupo. Antes de mais nada, eu queria agradecer as mensagens e as perguntas que eu recebi sobre esse tema que foi escolhido. Na verdade, a gente colocou dois temas, o tema da displasia e o tema da osteonecrose. E normalmente, como acontece também no Instagram, nas lives que eu realizo lá, acaba sendo a osteonecrose o tema, vamos dizer assim, preferido das pessoas para discutir e tentar entender um pouco mais sobre as opções de tratamento que a gente tem nos dias de hoje para osteonecrose. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer todas as pessoas que mandaram, inclusive as pessoas, os pacientes, enfim, sobre displasia aí. Dizer que logo eu estou preparando já uma live só sobre displasia, para a gente conversar um pouquinho sobre opções de tratamento no paciente jovem, né? Enfim, que a gente tem hoje em dia para as patologias, né, displásicas do quadril, né? Então, antes de mais nada, vamos começar a falar um pouquinho sobre a osteonecrose. A osteonecrose é uma doença que acomete a vascularização, no caso do quadril da cabeça femoral, mas pode acometer várias outras articulações, como o joelho, como principalmente a articulação do ombro, né, cabeça do húmero, tá? E outros ossículos menores espalhados pelo nosso corpo. Mas a que tem a maior incidência, que tem a maior repercussão clínica, normalmente é o quadril. Então, não que o quadril seja a articulação mais importante, mentira, é a articulação mais importante do corpo, mas ela acaba cometendo de uma forma bastante limitante a articulação do quadril e deixando uma qualidade de vida do paciente muito ruim, tá? Então eu recebi algumas perguntas, a ideia da live hoje é justamente tentar prestigiar as pessoas que mandaram as perguntas sobre esse tema que foi escolhido no momento prévio. E aí a primeira pergunta que eu vou responder é o seguinte: qual o melhor exame para o diagnóstico de osteonecrose? Na verdade, eu posso dizer o seguinte: o melhor exame para o diagnóstico precoce da osteonecrose da cabeça femoral é a ressonância nuclear magnética, tá? Então, Bruno, mas todo paciente com dor no quadril tem que fazer ressonância? Não é isso. Mas eu acho que tem que ter avaliação do especialista e nós, principalmente em pacientes, alguns pacientes que na história tem algum relato de dor de início agudo, uso de corticoide, pacientes que trabalham com mergulhadores, podem ter relação com isso. A gente tem que ficar atento a isso aí, porque a gente pega muitos pacientes no caso que são tratados como tendinites, bursites, enfim, e tem uma osteonecrose e muitas vezes não faz nenhum exame de imagem, tá? Então, para o diagnóstico precoce da osteonecrose, a indicação, o melhor exame é a ressonância nuclear magnética. Nos estágios um pouco mais na frente, e essa é a minha opinião, para definir o estado da cartilagem, se há sinal de pré-colapso, se esse quadril está em risco para ter um colapso, para evoluir para um processo degenerativo da articulação. Lembrar que osteonecrose é diferente de artrose. Osteonecrose é uma alteração do suprimento sanguíneo da cabeça femoral. Então os vasinhos que vão para a cabeça femoral começam a ficar entupidos na maioria dos casos. Isso é muito comum na anemia falciforme, por exemplo. E a vascularização dessa cabeça acaba e ela acaba morrendo em alguns pontos. O osso não recebe sangue naquela região, tá? Agora, a consequência da osteonecrose, por alteração da articulação, né, da superfície da cartilagem, é a artrose. Então, são duas coisas distintas, mas que a osteonecrose leva à osteoartrose, tá? Então, nessa fase um pouco mais na frente, quando há suspeição de que o paciente tem uma lesão dessa cartilagem, lesão do que a gente chama de contorno da superfície, a gente vê isso muito em laudo dos pacientes perguntando: "Ei, Valdomiro, grande abraço." A gente vê os pacientes perguntando: "Pô, mas o que a gente tem que ficar vendo aqui? Se tem perda ou se não tem perda da esfericidade da cabeça?" Isso aí é um parâmetro que nos diz se essa osteonecrose, se essa articulação vai evoluir ou não para a artrose. É importante deixar claro que a gente não pode precisar o tempo que isso vai ocorrer, tá? Mas já temos um gatilho dentro dessa articulação que muda
todo esse contexto que a gente chama de biomecânico. A articulação não funciona como deveria, entendeu? Então o paciente ele tende a evoluir para artrose, tá? Então no diagnóstico precoce eu utilizo a ressonância, no diagnóstico tardio, um pouco mais na frente, principalmente para diagnóstico de colapso ou alteração da cartilagem, a própria radiografia em 2 incidências pelo menos, a gente vê muita radiografia somente em AP, só de frente, tem que ter as outras incidências, e a radiografia e a tomografia computadorizada também ajuda muito nesse sentido. Uma paciente perguntou, tem uma osteonecrose de um lado, precisa investigar o outro lado? Perfeito, com certeza. A osteonecrose ela pode ter um índice de bilateralidade que pode chegar a 80%, 85%, 90% em alguns trabalhos. Então, todo paciente com osteonecrose de um lado tem que investigar o outro lado. Tá? A gente costuma ver, em muitos casos, que o paciente com osteonecrose ele está em estágios diferentes de necrose. Então, pode ser que num caso ele esteja já com um estágio pré-colapso, ou já com alteração da que a gente chama da esfericidade da cabeça, da forma da cabeça, e do outro lado está começando, está numa forma incipiente. E para tudo na vida, quanto mais rapidamente a gente faz o diagnóstico, melhor a chance de um tratamento que tenha uma resposta adequada do organismo, uma resposta que a gente chama de resposta biológica, tá? Tive uma fratura do colo do fêmur, então ela teve uma fratura da cabeça do fêmur, perto da cabeça do fêmur, que chama de colo, que é uma transição entre a cabeça e o restante do fêmur, tá? E apresentou necrose após 2 anos. O tratamento é o mesmo? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a osteonecrose, que a gente chama de osteonecrose pós-traumática, pós uma fratura do colo ou pós uma fratura de acetábulo, que a cabeça femoral muitas vezes sai do lugar, tá? O que a gente vê na prática é que ela acontece mais ou menos nesse período, após um tratamento. Nesse caso, por exemplo, com certeza a paciente fez o tratamento com parafusos canulados, né? Para fixar a fratura. O que acontece é que no momento do trauma, isso não está ligado normalmente ao procedimento cirúrgico que é realizado. No momento do trauma, principalmente na parte lateral, né, na parte de fora da articulação, aquele fragmentozinho, aquela espículazinha da fratura, ela faz esse movimento aqui e acaba rompendo os vasinhos ali na parte lateral da cabeça. E isso altera o suprimento, né, altera a vascularização, os vasos chegarem na cabeça femoral e acaba evoluindo com a necrose. Então, eu quero dizer que independente da necrose ser uma necrose pós-traumática, uma necrose por anemia falciforme, por uso de corticoide, por alcoolismo, né, por a ingesta em demasia de álcool, por fenômenos hiperbáricos, mergulhadores de plataforma, tem alguns casos, ou idiopática, sem uma causa definida, o tratamento é o mesmo. O que a gente tem que observar é o estágio que esse paciente está. E eu sempre falo, pré-colapso ou pós-colapso. E isso muda completamente, tá? Tenho osteonecrose dos 2 quadris, muita dor. Posso fazer as 2 próteses ao mesmo tempo? Na verdade, isso aqui mostra muito o desespero do paciente acometido por um processo degenerativo da articulação do quadril. É o que a gente sempre fala com relação à qualidade de vida. Qualidade de vida, a gente discutiu isso em outras lives, tem lá no Instagram também. Qualidade de vida é você ter a possibilidade de usufruir de momentos de lazer com a tua família, de poder trabalhar com tranquilidade. A gente fez uma live com a Júnia sobre atividade sexual e qualidade de vida. Enfim, tem uma série de parâmetros que são utilizados para definir qualidade de vida. Então, quando o paciente ele me manda uma mensagem dessa, quando ele chega no consultório, muitas vezes, eu acho que necrose é isso, muitas vezes é um paciente jovem, chega caminhando com muletas, ou já relatando que a qualidade de vida está muito ruim, que ele não consegue fazer nada, que às vezes para ele sair de casa, ele tem que pensar 2 vezes se ele vai ou tem que tomar um remédio, enfim. Isso tudo denota que o padrão de vida desse paciente está muito ruim. Então, se a gente tem uma possibilidade hoje de ajudar esse paciente, seja do ponto de vista preservador, que é mantendo a articulação do quadril, ou de substituição, que é colocando a prótese, né? Eu acho que é uma grande opção. E o paciente ele tem que ver isso como uma alternativa. Eu sempre falo para o paciente o seguinte, ele fala assim, doutor, meu Deus, eu vou ter que botar uma prótese no meu quadril, eu tenho 30 e poucos anos, enfim.
eu falo para ele assim, você imagina se você chegasse aqui e eu falasse para ti o seguinte, olha só, não tem o que fazer. Você tem 30 e poucos anos, sua qualidade de vida é essa e só vai piorar e a gente não tem o que fazer por você. Então tenta ver a indicação da prótese, ou a indicação do tratamento cirúrgico de uma outra forma, do outro lado. Porque o que a gente vê na prática é que o paciente que bota uma prótese de quadril, quando bem indicada, quando bem realizada, aí são um outro aspecto, o paciente tem uma qualidade de vida muito boa, né? Ele consegue fazer atividades, a gente tem isso lá no Instagram, aqui no Face também, a retomada de qualidade de vida do paciente é muito legal. E a gente vê isso no semblante, não só do paciente, mas como dos familiares, né? O convívio familiar volta de uma forma muito intensa, né? E a pergunta é se eu posso fazer as duas próteses ao mesmo tempo. Sim, não há nenhum problema, tá? Eu acho que hoje, com o avanço das próteses de quadril, e não só das próteses, mas os acessos cirúrgicos de como é feita a prótese, a gente tem conseguido encurtar muito tempo de cirurgia, uma cirurgia que, quando eu comecei minha residência em 2001, demorava em torno de 2 horas, às vezes até mais. Hoje em dia a gente consegue fazer uma prótese de quadril em 40, 45 minutos, enfim. Então, isso faz com que o paciente ele possa, sim, ser operado dos dois lados, que o risco anestésico para esse paciente ele continua sendo muito baixo, porque o tempo de exposição ao anestésico é muito pequeno, tá? Comparado ao que a gente tinha antigamente para fazer um lado, tá? Mas só que tem que ter alguns cuidados. Não é todo paciente, na minha opinião, que pode ser realizado uma artroplastia bilateral, tem que ver a qualidade óssea, vamos dizer assim, a gravidade do caso, se o paciente ele tem alguma comorbidade, quer dizer, ele tem algumas outras patologias que possam ser fatores de complicação para a cirurgia, né, para a parte anestésica da cirurgia. Então são vários aspectos, tá, que tem que ser levado em consideração. Assim como a gente sempre pergunta, doutor, mas como é que fica para fazer essa cirurgia? Tudo depende. Depende do paciente, depende do grau de complexidade do caso, depende do padrão clínico desse paciente. Então, teoricamente sim, não vejo nenhum problema em fazer. Eu acho que o resultado é bastante interessante. Eu só acho que o caso tem que ser muito bem selecionado e, mais do que isso, a equipe tem que estar treinada. Então, para fazer prótese bilateral, na minha opinião, a gente tem que entrar com uma equipe muito forte, tá? Para poder resolver os dois lados da forma mais rápida possível, para não ter aquela perda de tempo, entendeu? Eu vou ver umas aqui. Como se define a indicação da descompressão do quadril? Essa pergunta é de Google, né? Alguém está estudando muito, mas a descompressão ou foragem, na verdade, é um procedimento de preservação da articulação. Então, quando a gente vê um quadril, que essa necrose é uma necrose restrita a uma área... Eu estou dando tudo aqui, olha só, é importante deixar bem claro que isso aqui não é uma live de consulta ou teleconsulta, consulta virtual, que seja. Eu sempre dou aqui a minha opinião, pode ser que não seja a opinião, às vezes, de outros colegas que acompanham alguns pacientes, enfim. É a minha visão, é a minha experiência e em nenhum momento aqui eu quero deixar bem claro, isso aqui não é consulta, tá? Então eu vou voltar aqui para a descompressão, mas é importante deixar bem claro isso. A ideia é vocês entenderem o que é essa cirurgia e para que serve, né? A gente ouve muito falar, descompressão não serve para nada, é perda de tempo, enfim. Eu acho que não, eu acho que a descompressão, uma foragem, ela tem uma indicação muito precisa no paciente com osteonecrose, independente da idade. E o momento certo da indicação dessa cirurgia é super importante, que é o momento pré-colapso. Então, se já existe alguma dúvida com relação à superfície da cabeça femoral, não vejo indicação para foragem. E aí eu assino embaixo que é perda de tempo. Então, a indicação para foragem ou descompressão é numa necrose no início. É uma necrose que não pode ser muito extensa. A gente usa alguns parâmetros, ângulo de Kerbuhl, acometimento baseado em ressonância, enfim, são parâmetros técnicos.
Na minha opinião, o paciente não pode ter uma clínica muito exuberante. Normalmente quando o paciente chega com uma clínica muito exuberante de dor, de limitação, de bloqueio de movimento, por mais que na ressonância venha um laudinho lá, paciente com superfície articular preservada. Na minha opinião, esse paciente provavelmente tem um micro colapso, um pequeno colapso. Eu fico meio com o pé atrás para indicar a foragem. E uma outra coisa também é a localização da necrose. Quando a necrose é muito perto da cartilagem, não deixa muito espaço de osso sadio entre a necrose aqui e a cartilagem, eu vejo na minha experiência que a tendência a evoluir para colapso é muito grande. É só se a gente pensar numa casa, a superfície articular como sendo o telhado e vários alicerces embaixo. Se eu estou muito perto ali, se não tem nada, não tem nenhum andar entre esse alicerce e o telhado, se eu tiro os alicerces, aquilo ali colaba, aquilo ali cai, o telhado vai cair como um todo, mesmo com a colocação do enxerto, sabe? E aí, voltando na parte da osteonecrose, com a foragem, também acho que toda foragem tem que ser realizada junto com terapia biológica. Os trabalhos já mostram isso, a gente até conversou numa live do meu quadril, que tem um trabalho de 30 anos de segmento, no qual foi feita uma comparação entre pacientes com graus similares de osteonecrose. Um deles era submetido à descompressão e o outro era submetido à descompressão, uma terapia biológica. E os resultados de conversão para prótese após 30 anos foram bem menores dos pacientes que tiveram a terapia biológica associada. Terapia biológica, obviamente, eu não vou discutir aqui o que eu realizo, enfim, mas não é para todo mundo, nem todo mundo sabe fazer o que é terapia biológica. A gente sabe que vários trabalhos mostram, e dependendo do que você faça dessa terapia, pode ter resultado melhor ou pior, mas eu acho que é o grande trunfo que a gente tem na preservação da articulação. A foragem, que foi descrita por Ficart, em 71, 72, se eu não me engano, foi um procedimento que foi feito inicialmente para biópsia. Ele chegava lá, fazia um furinho, tirava a área de osteonecrose, que ele não sabia que era osteonecrose, ele não sabia o que era, mandava para biópsia. O que ele percebia depois, que quando ele fazia a retirada, ele criava um sangramento naquela região. E aqui, muitas vezes, aquilo ali evoluía para uma cicatrização. Então, o que ele quis dizer com isso? Depois você começa a estudar a ciência básica. Quando você faz um sangramento, você faz com que vasos cheguem naquela área que era morta. E toda vez que chega vaso, chega célula. E toda vez que chega célula, chega cura. Porque o que vai te curar para uma preservação de articulação não é remédio, é célula. Então a ideia do Ficart, por mais que tenha sido para biópsia, a medicina tem uma história muito assim, né? As coisas eram colocadas de uma forma para tratar de um jeito e de repente o resultado era outro. E isso é muito clássico. A penicilina é um histórico clássico de como o antibiótico pode ser descoberto ao acaso. E a mesma coisa o tratamento da foragem para osteonecrose. Então eu acho que ela tem indicação, ela tem que ser muito bem realizada no momento certo e, na minha opinião, baseada em critérios e com terapia biológica associada. Essa é a minha opinião. Tenho muita dor no quadril. Meu médico indicou a foragem. Você concorda? Olha que beleza. Bom, eu não vou dizer aqui que eu concordo ou discordo, tá? Eu acho que você tem que voltar no teu colega e aquilo que a gente sempre conversa, né? A relação médico-paciente é super importante, tem que ter baseado numa confiança, num respeito. E se você confia no teu médico, acabou, tá? Não vou discutir essa parte. Com relação à indicação da foragem, vamos voltar um pouquinho nessa pergunta anterior. Quando o paciente chega para mim com a ressonância, se você perguntar, Bruno, você gosta de olhar superfície articular na ressonância? Você confia quando o laudo da ressonância diz se o paciente tem colapso, esfericidade da cabeça mantida, enfim, essas coisas? Eu não confio. Eu particularmente não confio. Então, quando o paciente chega com uma ressonância sem colapso e está com muita dor, uma limitação, um bloqueio no exame físico, eu peço radiografia e, em alguns casos, na dúvida, peço a tomografia. É 100%? Não é 100%. Mas, normalmente, o que eu vejo na minha experiência é que esse paciente com uma dor importante, ele só tem duas possibilidades. Ou esse paciente tem uma osteonecrose por algum motivo,
ele fez algum movimento inapropriado, alguma alteração e desenvolveu uma coisa que a gente chama de sinovite do quadril, que é um processo inflamatório, que muitas vezes o que eu faço? Eu aspiro essa inflamação guiada por ultrassom e injeto uma terapia biológica lá dentro. Normalmente o resultado é bom, tá? Ou esse paciente ele tem um colapso que não está sendo visto em nenhum dos exames. Então todo paciente com uma clínica muito exuberante, com ressonância normal para colapso, eu fico com o pé atrás. Eu sempre penso nessas duas possibilidades, sabe? Então, por exemplo, em alguns casos, quando o paciente ele decide meio assim, pô, eu queria tentar a foragem antes, queria tentar preservar a minha articulação, eu realizo a artroscopia do quadril associada. Para mim, a artroscopia do quadril, nos casos de preservação articular, é o padrão ouro para avaliar a qualidade dessa cartilagem. Não só do ponto de vista de colapso, mas da qualidade. Muitas vezes a cartilagem está amolecida na região da osteonecrose. Então isso aí vai acabar acontecendo, entendeu? A Marlene colocando aqui, ó, conseguimos por 6 anos, é isso aí. Eu vou te falar que é um resultado muito interessante. A gente vê a literatura aí, dependendo do estágio da localização da osteonecrose, os resultados acima de 5 anos já são resultados muito bons, certo? E se a gente pega um paciente jovem ainda, e que a gente sabe que a prótese no paciente jovem tem um fator que é o fator tempo, quanto mais a gente consegue preservar essa articulação com qualidade de vida, e isso a foragem pode proporcionar na indicação adequada, eu acho que isso é um ganho, a gente não perdeu nada. É óbvio que a gente não vai sair indicando foragem para todo mundo para tentar ganhar tempo, e aí vem o critério técnico. Ah não, mas agora eu vou fazer uma foragem com uma terapia biológica, eu vou colocar um enxerto sintético, você vai ganhar tempo. Não vai ganhar tempo nada. Vai ganhar tempo nada. Porque eu mais pego paciente que não tinha indicação de foragem prévia, fez a foragem, usou um enxerto sintético, sei lá, mais famoso do mundo e não deu em nada. Por quê? Porque a indicação foi errada. O processo começou lá atrás, entendeu? Então tem que ter muito critério para indicar a foragem, eu só acho isso. A cirurgia é muito interessante, mas com critério técnico. O paciente perguntou que tem osteonecrose e impacto femoroacetabular com lesão de labrum. Eu vou te falar que isso aqui não é tão incomum, sabe? A gente pega alguns pacientes com osteonecrose e que no exame físico ele tem alguma dor, e quando você analisa as radiografias e a ressonância desse paciente, muitas vezes esse paciente tem um impacto femoroacetabular, normalmente tipo câmbio ou tipo misto. E a pergunta da paciente é se dava para tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Na verdade, essa, na minha opinião, é a indicação clássica para se fazer uma artroscopia do quadril associada. Então eu tenho alguns casos já no qual a gente realiza a foragem por artroscopia. Isso é que é o legal, porque eu até mostro nos cursos, eu mostrei agora recentemente em Campinas, no curso do CERT, alguns casos que eu tenho de foragem artroscópica. Então, o que é muito interessante é que antigamente a gente sempre via a foragem com aquele acessinho lateral, né? Que é o acesso clássico, até para enxertar, enfim. Mas quando a gente utiliza a artroscopia, a gente consegue fazer a foragem, essa descompressão, vendo no visual na cabeça femoral. É muito interessante, a gente consegue ir no ponto certinho e colocar a terapia biológica lá dentro, vendo. É muito interessante. Eu acho que melhor indicação é impossível, tá? Só tem que ter muito cuidado, e aí vem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. A cartilagem da cabeça femoral, qualquer cartilagem do corpo, ela não é nutrida por vasos. Ela é nutrida pelo líquido sinovial. Tá? O que é isso? É o líquidozinho que banha essa articulação, que fica ali entre um osso e outro. Tá? Quando a gente tem um processo degenerativo de uma articulação, esse líquido ele se torna inflamado. É por isso que muitas vezes a gente vê as terapias de infiltração com ácido hialurônico na articulação, enfim, para tentar melhorar a qualidade desse líquido. Só que quando a gente faz uma técnica por artroscopia, até o momento de cicatrizar essa cirurgia, essa cápsula que a gente chama, como a gente entra lá na articulação, demora um tempo. Então vamos pensar da seguinte forma. Eu quero dizer isso porque tudo na vida é risco-benefício, tá? Então eu abro a articulação para poder fazer a artroscopia, fazer a foragem, tratar o impacto, enfim, o que seja.
Só que por mais que eu feche essa cápsula depois, ela não fica totalmente vedada. E o líquido para funcionar e para rodar ali dentro, ela precisa que ela fique totalmente vedada, tá? Enquanto isso, que normalmente demora em torno de uns 3 meses, 4 meses, dependendo do acesso, de como você trata essa tua cápsula, aí depende do cirurgião, né? Pode ser que essa cápsula cicatrize em 3, 4 meses, pode ser que nunca cicatrize, fique um buraco ali, tá? Esse líquido, ele não circula ali dentro como deveria. Então essa cartilagem que já vinha sofrendo antes, ela tende a sofrer nesse período curto, às vezes mais, porque não tem líquido ali dentro. E é por isso que nesses casos, mais do que nunca, a terapia viscobiológica durante o ato cirúrgico é super importante. Porque eu tenho que dar alguma coisa para essa cartilagem ficar nutrida, ou pelo menos algum estímulo nessa cartilagem por um tempo. Esse é o grande ponto. Então tem alguns pacientes, por exemplo, que tem uma artrose inicial do quadril, que tem uma lesão de cartilagem, que a gente faz a artroscopia e muitas vezes esse paciente não melhora. Não melhora por quê? Porque essa cartilagem já estava sofrendo antes. Quando a gente entra lá, a gente vê realmente a lesão da cartilagem. A gente faz a artroscopia e tem que esperar o tempo de cicatrização. Durante esse tempo, essa cartilagem não está sendo nutrida de forma adequada. Então ela que estava sofrendo, vai sofrer mais. E tem alguns casos que o paciente, ou que a articulação não aguenta. E o paciente acaba sendo um gatilho para que o processo da degeneração dessa articulação se torne cada vez mais rápido e evolua mais rápido. Então, eu acho que a indicação é precisa, é plena, mas nós temos que ter alguns cuidados no ato cirúrgico para tentar preservar a nutrição dessa cartilagem ou preservar a cápsula da melhor forma possível, sabe? Tem uma osteonecrose. Meu filho pode desenvolver osteonecrose? Uma pergunta bastante interessante, porque muitas pessoas acreditam que a osteonecrose é um problema genético, tá? E na prática o que a gente vê é que não é, tá? Como existe o fator idiopático ainda, que é aquele sem causa definida, às vezes eu fico na dúvida se existe um fator genético sim, sabe? Mas não tem uma resposta plena para isso aí. Agora, obviamente, existem alguns fatores que são genéticos. Por exemplo, pacientes portadores de hemoglobinopatias, por exemplo, a anemia falciforme, a talassemia, são fatores genéticos, tá? Que desencadeiam uma alteração na hemácia, tá? Então, esse glóbulo vermelho, essa célulazinha, essa célula não, né? A hemácia, ela começa a ficar uma forma, por exemplo, da anemia falciforme, uma forma de foice mesmo. E ela começa a se juntar com as outras nos pequenos vasos, fazendo como se fosse um trombo ali, impedindo que o sangue passe. E isso aí tem um fator genético, tá? Então, eu não posso dizer que a osteonecrose por si só, ela tem um fator genético, apesar de eu acreditar que a idiopática possa ter. Mas as doenças que podem desencadear a osteonecrose têm um padrão genético sim, tá? Alterações de triglicerídeo, tem algumas doenças que aumentam o triglicerídeo, são doenças familiares que têm padrão genético que também podem ser causa de osteonecrose. Agora, causas que a gente poderia chamar de causas mutáveis, né? Ou causas que a gente pode alterar, como por exemplo o álcool ou o uso do corticoide, que são as principais causas, na minha opinião, não tem relação nenhuma com a genética de passar. Entretanto, alguns pacientes podem ter genes ou fatores de predisposição para que com pequenas doses de álcool, por exemplo, ou com pequenas doses, num pequeno período de corticoide, por exemplo, possam desenvolver a osteonecrose. Então, é bastante importante a gente definir isso com relação ao fato de passar isso de uma geração para outra ou fatores de predisposição para se desenvolver a osteonecrose, seja por corticoide, ou seja por álcool, ou mesmo a idiopática, enfim, o que seja, tá? Então, isso é bastante importante. Eu vou responder algumas perguntas aqui agora da live, tá? Eu selecionei essas daí, tinham outras, mas eu acho que tudo se enquadrava aqui dentro.
Então, senão para não ficar muito repetitivo, né? A Clara perguntando que há um ano foi diagnosticada com osteoporose, mas hoje não tenho mais dor. Hoje o meu médico disse que eu tenho um pouquinho de artrose. Na opinião dele, pode ser que eu consiga ficar 10 anos a mais sem colocar a prótese. Pergunta, é possível ficar 10 anos sem fazer cirurgia? Claro, é possível tudo na vida, né? A questão, primeira coisa, acho que uma outra coisa para a gente pegar na tua pergunta e definir, eu antes dividi osteonecrose de artrose. Osteoporose não tem nada a ver com artrose, que não tem nada a ver com osteonecrose, tá? A osteoporose é uma doença da arquitetura óssea. Então, ela leva a uma alteração da formação desse osso, da arquitetura óssea, tá? Então, isso tem uma predisposição, muitas vezes, em pacientes com mais idade, às fraturas, tá? Por exemplo, as fraturas da coluna, que a gente chama fratura por encunhamento, né? A massa, tá? Mas com o tratamento, normalmente, existe o tratamento medicamentoso, com reposição de vitamina D, com exercício físico, com as terapias de reposição hormonal. Mas eu acho que o grande ponto que as pessoas muito falam em tratamento, mas esquecem da prevenção. Principalmente no sexo feminino, a prevenção começa numa dieta adequada, um sono adequado, exercício físico adequado, numa época de em torno de 30, 25 anos, que é quando nós temos nosso pico de formação de massa óssea. E aos poucos isso vai caindo. E na mulher, principalmente, pela presença da menopausa, onde os fatores hormonais são muito importantes. Um dos principais hormônios que atua, né, que a gente chama de balanço ósseo da osteoporose, é o estrogênio. Então, por isso que muitas vezes as terapias de reposição hormonal têm tido bastante entrada nos pacientes com osteoporose. E eu te digo mais, nem só com osteoporose, porque o estrogênio ele tem ação na cartilagem. Um dos poucos hormônios que atuam na cartilagem é o estrogênio. Então, quando você tem um tratamento de prevenção adequado, você pode melhorar não só a osteoporose, mas como a qualidade da sua cartilagem. Tá? E hoje em dia a gente sabe que nós temos poucos hormônios com ação na cartilagem. Entre eles o estrogênio, o hormônio tireoidiano, o T3, que é o hormônio ativo, o GH, que é o hormônio do crescimento, e o nosso hormônio D, que é a vitamina D. Tá? Por isso, a importância do tratamento adequado e da prevenção da osteoporose. Tá? Agora, com relação a um pouquinho de artrose, é relativo. Ela falou osteonecrose de baixo. Sim, é relativo. Agora, esse pouquinho de osteonecrose, então vamos partir do princípio que você tem uma osteonecrose com um pouquinho de artrose. Na minha opinião, é o seguinte, se você tem um diagnóstico de osteonecrose com um pouquinho de artrose e você fez o diagnóstico e te orientam a esperar que se tudo der certo, se a gente rezar para o céu, 10 anos você vai ficar sem cirurgia, a minha opinião é que eu acho sem sentido isso, né? Porque, na verdade, se você teve a possibilidade de fazer o diagnóstico da osteonecrose e foi visualizado que você tem uma leve alteração degenerativa da articulação, eu acho que é o momento de você tratar. Para que aí sim, você, ao invés de só rezar para o céu, mas que você faça alguma coisa positiva para a tua articulação. E as terapias viscobiológicas, elas são muito interessantes nesse tratamento articular para a evolução, para evitar a evolução da artrose. Agora, o fato de ter o diagnóstico e não fazer nada, ou apenas tratar de forma medicamentosa, eu não sei, eu não vejo isso como tratamento, sabe, Clara? Eu acho que nós temos que ter um trabalho muscular interessante, nós temos que ter uma reposição desses vários aspectos que nós conversamos, tanto da parte hormonal, mais mineral, mas principalmente uma atuação mais forte na articulação, a partir do princípio que você não tem uma indicação de se fazer uma foragem, uma descompressão do quadril. Porque caso tenha, tem que fazer. A osteonecrose é uma doença evolutiva, ela não para, tá?
Se você perguntar, pô, Bruno, mas pode evoluir para cura a osteonecrose? Pode. Eu vi na minha vida, acho que 2 casos. Cura espontânea, tá? Então, é muito rara. Bruno, mas ela pode ficar sem evoluir um bom tempo? Pode. É raro. Eu tenho um paciente clássico meu do consultório, que eu acompanho há 10 anos, mais de 10 anos eu acho, que não tem evolução de uma ressonância para outra. É o comum? Não, não é o comum. Eu indiquei a foragem para ele na época, indiquei. Hoje em dia eu não indico mais, eu não indico porque ele mesmo fala que aquilo não vai evoluir nunca. Eu, sinceramente, eu acredito nisso, porque a medicina não tem nunca nem sempre, né? Mas o que eu vejo na prática é que a osteonecrose é uma doença evolutiva cujo final é a artrose. Então, se eu tenho um diagnóstico de osteonecrose e já tem uma possibilidade, já tem uma alteração gerativa dessa articulação, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que, independente da idade, acho que ficar sentado esperando passar os 10 anos, é um número mágico, eu não vejo sentido algum. Tem pacientes que, às vezes, com diagnóstico em 3 anos, 4 anos, podem evoluir para uma cirurgia. Então, isso é bastante complicado, sabe? Independente da idade, nós temos que tratar. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Doutor Bruno, faz 20 dias que coloquei prótese de quadril, quando espirro dói a virilha, normal? Pode acontecer, porque na verdade o que acontece? Quando você aumenta a pressão abdominal, tem um músculo que sai na coluna vertebral chamado psoas, que se insere perto da articulação do quadril e pode ter uma comunicação sim, tá? Não vejo nada a princípio de patológico, mas vale a pena conversar com um colega cirurgião. O Valdomiro perguntou aquilo que eu já respondi, né, com relação à cirurgia bilateral. Sim. Semana que vem, inclusive, tem uma no HTO. Vamos ver outra aqui. A Fátima dizendo que no SUS dá-se prioridade para os mais velhos. Olha, Fátima, na verdade, não. Eu estou falando porque eu chefio o HTO da Nolindu há 10 anos e lá nós temos uma fila que independe da idade, tá? A fila é seguida. Nesse momento agora que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, a prioridade que eu instituí no meu serviço é que pacientes abaixo de 60 anos serão operados. Eu não tenho operado pacientes acima dessa idade, justamente por serem grupos de risco para Covid. Então, enfim, eu estou falando da minha experiência como chefe há 10 anos. Eu discordo disso aí, eu acho que não existe prioridade, existe fila, tá? Minha filha tem 1 mês de vida, ela foi diagnosticada com displasia do quadril. Deixa eu ver que eu estou tentando abrir aqui. Peraí que eu quero ver isso aqui tudo. Displasia do quadril, porém fez outro raio-x logo quando fez um mês semana passada e o médico disse que estava quase sarando. Tem a possibilidade de ter sido um quadril imaturo e conforme o crescimento ir se formando em algum lugar? Bom, Viviane, o que acontece é o seguinte, nós temos o diagnóstico precoce da displasia do quadril, né, na infância, ele é muitas vezes feito na sala de parto, pelo neonatologista, através das manobras de Barlow e Ortolani, para a gente saber se esse quadril é instável ou se ele reduz, tá? Na fase precoce da vida ainda, onde a radiografia ela não tem um padrão diagnóstico muito importante, porque a cabeça femoral e a parte de cima da cabeça do fêmur de uma criança, de um bebê, né, do recém-nato, é cartilagem, que vai se transformar em osso, né? O melhor exame para se avaliar isso é o ultrassom, onde nós temos até uma classificação para isso, classificação de Graf. O que eu te orientaria, eu não sou especialista, não sou ortopedista pediátrico, o que eu te orientaria é ter avaliação no colega ortopedista pediátrico. Se você for aqui do Rio, nós temos 2 colegas que a gente pode conversar, o Celso Rizzi, que atende comigo na Ortobarra, aqui no Barra de Tijuca, e o Frederico Valim, que eu vou fazer até uma live com ele justamente sobre displasia do quadril, já dando um spoilerzinho aqui,
sobre displasia do quadril. Então eu acho interessante ter essa avaliação, tá? Mas normalmente raio-x não é a minha opinião como opção de acompanhamento dos quadris displásicos, tá? A Clara dizendo que faz musculação e usa colágeno, isso vai ajudar? Ajuda, né? Ajuda. Podia ajudar mais, tem outras coisas para ajudar mais, mas ajuda. Mal não faz, né? Mal não faz. Então, era isso que eu tinha de perguntas. Já tinha respondido todas as perguntas ali que eu recebi durante a semana aí que a gente publicou. Então eu queria aproveitar o Alves Aurélio aqui me mandando a mensagem: preciso me consultar com o senhor, sou do Rio, como faço? É simples. Entrando no meu site, lá tem, que é o brunorabelo.com.br, a gente vai ter os locais de atendimento, tem lá os locais que eu atendo, ou caso esteja complicado para ir, nós temos a opção da teleconsulta também, que pode ser enviada por e-mail e vai te passar as orientações para teleconsulta. Eu tenho tido muitos pacientes com teleconsulta justamente por causa disso, mas principalmente pacientes fora do Rio, tá? Sou de Campo Grande, Mato Grosso, mas irei assistir a live de vocês. Obrigado. Sim, Viviane, vai ser bastante interessante, mas de coração, tenta ver isso. Eu acho que é super importante você ter a avaliação de um especialista. Celso Rizzi, depois você pode procurar, ele tem um blog, tá? Ou o Frederico Valim, que vai fazer a live comigo, tá bom? Então eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos. Eu adoro falar de osteonecrose. Eu acho que existe um grande bloqueio da osteonecrose, principalmente por acometer pacientes jovens. Eu atendo muito paciente com osteonecrose e é difícil. Eu vou te falar que é difícil dar o diagnóstico da osteonecrose, é difícil dizer que a opção de tratamento ela é cirúrgica. Dizer que mesmo com a opção de preservação, que tenha bons resultados na fase inicial, aquele quadril pode evoluir para uma artrose, pode ser necessária a realização de uma cirurgia de prótese, mas a ideia sempre é a gente passar informação para vocês, porque eu pego muitos pacientes que poderiam ter tido o diagnóstico mais precoce de osteonecrose. E pior, diagnóstico precoce sem colapso. E quando chega para mim, já chega com colapso. Então a gente fica meio de mãos atadas, porque a gente tem vários recursos hoje em dia na preservação da articulação que podem ser utilizados quando o diagnóstico é feito precocemente. Tá? Então acho que esse é o grande lema, o grande mensagem aqui dessa live é o diagnóstico precoce. A necessidade de ter a avaliação de um especialista. Então eu sempre falo o seguinte: eu não sou especialista em joelho, não sou especialista em ombro, né? Na verdade eu sou de ombro, mas enfim. Começou a incomodar, teve avaliação de um primeiro médico, geral, normalmente é um médico ortopedista geral, enfim, fez um medicamento, aquilo ali continua incomodando, está mudando o teu padrão de marcha, teu padrão de qualidade de vida, procure um especialista, tá? Porque muitas e muitas vezes teremos alterações que só os especialistas irão fazer o diagnóstico. Quantas e quantas vezes eu já vi impacto fenoacetabular que a radiografia, o médico falava, não tem nada, mas se eu trouxe a radiografia, eu trouxe, mas o médico lá disse que não tinha nada. Quando você olha a radiografia, é gritante. Eu falo com o paciente, olha aqui, ó, dá para ver no raio-x. Muitas vezes até a osteonecrose dá para ver no raio-x. Então é importante ter avaliação do especialista. Valorize o especialista, valorize essa consulta, valorize o médico que vocês vão procurar para tratar a tua vida, a tua qualidade de vida. Então tem que ser valorizado. Hoje em dia a gente vê as coisas sendo pouco valorizadas, né? Mas a ideia é sempre essa, tá? Fazendo um spoilerzinho, então, a gente já falou que o outro tema que a gente ia conversar seria a displasia. Eu não gosto de deixar ninguém triste, então nós faremos uma live de displasia, um convidado super especial, falando sobre os avanços e as opções de tratamento de preservação dessa articulação. Eu acho que pouca gente tem essa noção de que existem outras coisas além de prótese para displasia, tá?
mas nós vamos fazer provavelmente lá no Instagram. Então, quem não está me seguindo lá para o Instagram. E um tema que tem sido muito abordado ultimamente com umas postagens que a gente tem feito sobre cuidados pós-operatórios das cirurgias de prótese de quadril. Então, a gente tem postado o que eu utilizo há anos como pós-operatório, não só da parte de reabilitação, a gente tem feito várias lives com fisioterapeutas e com educadores físicos, mas também de cuidados com o curativo, com a ferida operatória, porque o importante é a prevenção de uma coisinha chamada infecção. Hoje eu atendi um paciente lá no Lindu, é um paciente muito simpático, ele e a esposa, e eu falei para ele assim, cara, a pior complicação que a gente tem numa prótese de quadril, ou uma artroscopia, mas principalmente numa prótese de quadril, chama-se infecção. A infecção, ela pode mudar por completo o prognóstico dessa articulação da qualidade de vida desse paciente. Então, às vezes, a gente conversa com o paciente no que no pós-operatório existe a opção da gente cuidar melhor dessa fila operatória para dizer, mas será que vale a pena? O que vocês acham? É óbvio que vale a pena. Porque um paciente com uma infecção, ele vai carregar isso pelo resto da vida. Entendeu? Então, eu acho que é um tema super importante para a gente abordar. E aí eu vou ter uma convidada super especial também para a gente conversar sobre isso e discutir um pouquinho desse manejo de pós-operatório com os cuidados da ferida operatória. E caso, por algum motivo, venha para uma evolução, para uma infecção, o que a gente tem hoje em dia para tratar? Porque a gente vê muitos médicos falando assim, não, se a gente vai fazer uma cirurgia, é super tranquila, vamos botar uma prótese aí que a gente resolve. Tá bom, as complicações. Se tiver uma luxação, se tiver uma lesão neurológica, muitos pacientes me falam, eu tive lesão no ciático, enfim, uma série de... E se eu tiver uma fratura do meu fêmur durante a cirurgia, isso pode acontecer? Pode. E se eu tiver infecção nesse pós-operatório imediato ou tardio? Então são temas super importantes que poucos são abordados, principalmente pelos colegas que não são especialistas, praticamente eles não abordam isso, porque muitas vezes também não tratam essa complicação. Então eu acho que vale a pena a gente discutir isso aí com uma live que vai ser logo para frente aí, só sobre cuidados pós-operatórios e prevenção de infecção na prótese de quadril. Então eu quero agradecer mais uma vez a todos, um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem e logo logo novidades, provavelmente deve ser agora que eu fiz uma no Face, vamos fazer uma no Instagram lá e daqui a pouco o meu quadril voltando aí com grandes novidades, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!